Militantes e militância, o que está por trás disso? Esse é o tema do Comunhão Entrevista de hoje. Militantes, nós temos visto o tempo todo nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, uma verdadeira guerra ideológica, uma guerra midiática, tentando conquistar para um lado ou para o outro soldados, pessoas que defendam as suas ideias. Mas você sabia que há muita coisa por trás disso? Você sabia que a comunicação ela pode fazer uma diferença enorme e nem sempre aquilo que você está vendo, ouvindo ou assistindo realmente corresponde com a verdade. Esse é um tema extremamente importante e necessário para a igreja hoje. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um grande amigo nosso, articulista de comunhão. Seja bem-vindo aqui, Lourenço Estélio Rega. Tudo bem, Lourenço? Tudo bem, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, tratando de um assunto também muito temperado, vamos assim dizer. É uma alegria, um privilégio. Ok. Bom, para quem não conhece, o Lourenço ele é mestre em teologia, com ênfase em ética. Ele também é mestre em educação, doutor em ciência da religião, especialista em bioética, também tem formação em filosofia, teologia. Eu estava falando com ele agora há pouco aqui que se eu for falar todo o currículo do Stélio aqui, vai dar um Salmo 119, Stélio. Muito grande. Estou resumindo, gente. Ele também é escritor, professor acadêmico, enfim, é uma pessoa capacitada para falar desse tema que é muito importante. Lourenço, a gente conversava agora há pouco nos bastidores e você estava falando de algumas estratégias Sim. que são usadas pelas militâncias, pelos militantes. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E você trouxe esse tema para uma igreja que você esteve visitando e você expôs isso para a igreja. Antes da gente entrar nessas estratégias, eu queria saber como foi a reação da igreja, porque a gente sabe que é um assunto que não é falado nas igrejas, essa é a verdade, não é falado. É um assunto meio velado, você teve a coragem de fazer isso, que é muito difícil. E eu queria saber primeiro como que a igreja reagiu a isso. Bom, um ponto essencial, logo de começo eu procurei apresentar à igreja a importância que temos de nós seguirmos o que o apóstolo Paulo fala, ouvir de tudo, retende o que é bom. Então você tem dois referenciais. Primeiro, ouvir de tudo, está disposto a uma escuta atenta mais do que ativa. E segundo, o referencial, o que é bom? Aí vem a cosmovisão cristã. Então eu disse para a igreja a necessidade que nós temos de fugir do lugar comum, né? Então eu mostrei uma fita métrica, eu tinha lá a fita métrica, mas isso aqui pode servir também para nós, equivaleria a uma fita, né? E eu disse que nós vivemos nessas militâncias em extremos que não dialogam, há cancelamento de pessoas e assim por diante. E na realidade, se você for ver os extremos, eles se tocam. Então, num círculo, os extremos se tocam. Esse é o ponto, percebe? E isso existe uma teoria atrás disso, chamada teoria da ferradura. Jean-Pierre Fayet, ele já falava isso na década de 70, que os extremos ideológicos formam como que uma ferradura e eles são semelhantes. Ele dá inúmeros exemplos. Eu trabalho muito com isso, explicando posições teológicas entre fundamentalismo e liberalismo. Então, nós precisamos fugir desse lugar comum. Saber que a partir do momento que eu tenho uma visão, uma perspectiva cristã, eu posso compreender detalhes negativos de cada extremo, mas também detalhes positivos e fazer uma soma que possa me trazer a realidade. Falei para a igreja também que nós precisamos compreender o que a gente chama nos estudos nossos de realidade factual. Existem fatos e nós precisamos compreender, mas nós ficamos anestesiados, além de anestesiados, cegos às vezes para certas realidades factuais por causa de pressões que temos desses impulsores dessas estratégias. Estudamos 11 estratégias de psicologia social, de comunicação e de política que reforçam narrativas. Infelizmente, a palavra narrativa mudou o seu sentido, sua semântica, e reforçam as posições de militâncias extremadas.
Então nós precisamos ser maduros e ter uma expertise maior do que esse nível comum. Esse foi o objetivo. Aí, entre o intervalo e o outro, que foram 2 momentos, eu dei para eles uma instrução até que longa para que eles colocassem num prompt de inteligência artificial que eles queiram, citando essas 11 estratégias para que eles pesquisassem como cada uma delas trabalha com assunto gênero. Você pode usar esse prompt, vamos assim dizer, na linguagem simples, inteligência artificial, colocar outro assunto, aborto, colocar um outro assunto qualquer, por exemplo, família. Então, eu dei uma ferramenta para eles E fazerem o sistema pesquisa. puxou exatamente o que esses extremos falavam desses assuntos. Exatamente, exatamente. Então, eu dei para eles essa ferramenta para que eles pudessem compreender e não ficarem no lugar comum. Agora, o pastor, o senhor falou agora, a gente vai entrar nas estratégias daqui a pouquinho, o senhor falou agora há pouco, e é uma coisa que a gente vê muito, cancelamento, briga entre irmãos de igreja, tem gente que vai para a igreja e nem olha para a cara do outro, porque teve confusão nas redes sociais, em grupo de WhatsApp, é muito ruim. E a gente vê também que muito disso, eu acho que isso tem a ver com o que o senhor começou falando, com falta de conhecimento. O senhor falou, é um conhecimento superficial. Falta isso do povo de Deus, se aprofundar mais nas coisas? Esse é um assunto para um bloco maior que podemos dizer, que é o quanto nós, como cristãos evangélicos, igreja no Brasil, estamos de fato preocupados em compreender a realidade de vida nos outros 6 dias. O jargão, nós não discutimos política, né? É muito forte. Só que quando não discutimos política, alguém faz política e que nós vamos ter que seguir. Esse é o dilema. Verdade. Né? Então, isso precisa ser revisto, reconsiderado à luz da visão cristã, em que, para você ter uma ideia, o cristianismo, há dados estatísticos em que o cristianismo ele cresceu tanto que quando ele chega nos anos 400, terceiro século, portanto, já quase é 50% da população do Império Romano. E ele se torna, então, religião oficial do Estado, não é porque o imperador se converteu só, na minha opinião técnica, né? Ele percebe provavelmente a ameaça que o cristianismo já estava dando. A partir daí ele comanda o cristianismo, estabelecendo quem dirigiria cada igreja, como seria cada igreja oficial. Se você não pode vencê-la... Então nós precisamos compreender esse processo. Verdade. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Atos 17, 6. Transtornar no texto grego original significa virar de perna para o ar. O cristianismo não há opção diferente quando o cristianismo passa a ser vivido, não só pregado. E esse é um outro dilema para um outro bloco para nós discutirmos, a diferença entre a missão da proclamação e a missão da presença. O cristianismo, quando proclama um trilho do trem, né, de uma ferrovia, e o outro, ele passa a ser presente, a missão da presença, ele provoca, produz, promove transformações de vida, transformação de valores, transformação relacionais e assim por diante. Então, a igreja, me parece que ao longo do tempo, ela tem sido uma igreja muito mais de um ponto de encontro de fim de semana e proclamadora verbal da mensagem do evangelho. Nós precisamos tornar o evangelho real. Jesus usa figuras como sal, como luz, né? Então eu diria para você, para não me delongar muito, que nós precisamos reconsiderar esse nosso posicionamento como igreja, como cristãos, como líderes, como denominações, à luz do Novo Testamento. Precisaríamos rever lá e revisionar nosso papel no mundo, a igreja no mundo. Tá? Não é só uma igreja que prega uma salvação, é uma igreja que vive essa salvação. Verdade. E esse reposicionamento, como o senhor falou, que inclui exatamente isso, a volta da consagração, da leitura, do estudo e do aprendizado e do conteúdo. E agora nós vamos entrar nas estratégias. Pastor, a gente estava conversando agora há pouco, o senhor falou que são 11 que o senhor apresentou, né? Na igreja. Claro que, até por conta do tempo, a gente não consegue esmiuçar as 11, mas eu queria que o senhor citasse essas estratégias e vamos pontuar algumas mais relevantes aqui para quem está nos assistindo. Nós vamos passar para vocês aí, Cristiano, você colocando na mensagem anexa desta entrevista,
um link contendo todo o material em PDF dos PowerPoints que eu utilizei, e mais, eu quero dar de presente para você essa instrução para o seu prompt de inteligência artificial para você utilizar. Nesse material está tanto em Word quanto no arquivo comum TXT, de modo que você tem condições de fazer o seu exercício, né? Então, aí você tem mais detalhes, Ótimo. o desenvolvimento em si destas 11 estratégias. Existem mais? Existem, mas eu consegui até o momento pesquisar. Comecei pesquisando com 3. Por quê? Eu estive no STF em agosto de 2018, no início daquela discussão sobre aborto, da ADPF 446, quando o partido PSOL entrou com uma ação no STF para autorizar o abortamento em qualquer caso até 12 semanas, né? Eu fui lá como um dos expositores na audiência pública, representando a Convenção Batista Brasileira. Aliás, se eu não me engano, pastor, o julgamento está até parado no STF, né? Está Está parado. parado porque, na época, o atual presidente não... Ele estava saindo, né? Exato. E aí ele que é um assunto realmente muito polêmico, que aí eu acredito que dentro dessa proposta que o senhor colocou aí, o senhor deve ter pesquisado muita coisa importante também. Foi. Eu apresentei para a ex-ministra Rosa Weber, que tínhamos a audiência de 20 minutos, mas apresentaram uma monografia. Apresentei uma monografia com cerca de 30 páginas, está lá no site do STF, e eu fui defender a ideia, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista científico, utilizando uma discussão da embriologia e da genética. Quando o fracionamento celular, a clivagem, como se diz na medicina, você tem ali a origem da identidade do sujeito que vai permanecer, como na medicina se diz, até o seu termo, isto é, até a sua morte. E a minha questão era muito lógica, está muito claro. Como que eu vou eliminar um ser em desenvolvimento que ele não é um mero ajuntamento celular? E as pessoas, então, não aceitam. Eu disse, mas por que não aceitam? Aí eu fui, ao longo do tempo, ligar um radar para tentar descobrir o que está por trás, que é a expressão que você usou no começo, né? Militantes e militantes, o que está por trás. O que está por trás dessa discussão? E no início surgiram algumas estratégias de comunicação, utilizando psicologia social, política, e no início surgiram 3. Principalmente o conceito de janela de Overton, que já vamos falar, o conceito de nova fala, de George Orwell, do livro 1984, e também o que a gente chama de lugar de fala. Tá? Isso muito presente nas discussões sobre aborto, sobre gênero, etc. Aí eu comecei a entender que existem motivadores e demotivadores por trás das discussões. Que se nós não entendermos isso, nós seremos engolidos por esse tsunami total de pressão e opressão que nos leva para um lado ou para o outro, né? E aí então comecei a pesquisar, ficar atento na busca de informações. Até o momento cheguei a 11. Mas eu acho que existem mais. Não há literatura hoje, até onde eu saiba, no Brasil ou fora do Brasil, que discuta isso concentradamente nessas 11 abordagens, ou 10, ou 9, ou 15. Não existe um documento. Eu tive que trabalhar. Ao trabalhar levantando essas informações, o volume, a massa de informações é gigantesca, né? Porque você vai começar agora a fazer o levantamento de regulações que acabam surgindo como subproduto dessas estratégias e acabam sendo reforçadas pelos meios de comunicação e pela mídia digital, tá? E chegou num dado momento, eu disse, eu não consigo trabalhar com esse volume, eu tive que pedir ajuda de inteligência artificial para me ajudar a separar as informações, reclassificar, resumir tudo isso. Então, esse material que eu apresentei ontem é um material que é produto desse trabalho. A formatação final me tomou cerca de umas 18 horas de trabalho, quase contínuo. Parei para me alimentar e dormir, né? Mas eu notei que nós precisamos
conhecer profundamente isso. Saiu um livro agora, eu não comecei a ler, porque eu acabei de obter faz uma hora, né? E eu quero mostrar para vocês, está já no meu Kindle, este livro, né, que eu fui ontem, é que eu descobri à noite, e hoje é que eu consegui o livro. Esse aqui, ele vai estudar a ideologia por meio da neurociência, o cérebro ideológico. É um livro que trata do Leor Singrod. O nome é difícil, eu não sei a origem dele, mas é um livro de neurologia que vai discutir como o nosso cérebro abrange ou absorve certas ideologias e acaba sendo militante de um lado ou de outro. Então, esse assunto, eu gostaria de dizer para você, ele não é simplesmente, vamos usar outra expressão, ele não é tão simples quanto você acha que é, primeiro. Segundo, você não pode ser um inocente útil nisso. Por que que eu creio nisso e não quero ouvir a outra pessoa da outra parte? Eu gostaria de que você parasse um pouquinho para entender que existe uma posição de visão que é numa camada diferente. Eu não posso ficar nessa fita, né? E porque no fim os extremos, não vai dar para falar sobre os extremos, eles se tocam, acabam sendo a mesma coisa. Eu gostaria que você entendesse que você é tão importante, a tua vida, a tua história é tão importante que você não pode se restringir apenas a esses lados. A verdade, a vida não é meramente binária, tá? Ela vai muito mais além do que isso, entendeu? Verdade. Pastor, então vamos pegar agora algumas estratégias. As pessoas estão curiosas, estão querendo. Gente, antes de eu baixar esse link aqui, eu queria que o pastor comentasse alguma dessas estratégias. Pastor, vamos falar algumas delas? Vamos. Alguns são Vamos. que a gente gostaria de destacar. Fala alguma delas aí, a gente vai, Tá. vai trabalhando. Eu vou citar primeiro as 11 e aí a gente Tá, destaca beleza, algumas. combinado. A janela de Overton, que eu citei, lugar de fala, nova fala, engenharia do consentimento, viés de confirmação, também chamada de câmaras e eco, a agenda sitting, que é o estabelecimento de agenda, técnica de enquadramento, framing, muito utilizado pela imprensa, essa nós vamos destacar, tá? Técnicas de consenso gradual, espiral do silêncio, também vamos destacar, efeito Dunning-Kruger, também vamos destacar, e também vamos destacar o gaslighting de massa, muito utilizado na imprensa hoje. Tá certo. Então, qual que nós vamos pegar primeiro aí para a gente poder trabalhar? Você lá nesse link, você vai ter detalhamento de tudo isso, né? Então, eu vou citar aí para você primeiro a janela de Overton, muito utilizada. Foi criada por Joseph Overton, e isso foi em 1990, então não é nova, tá? Aí você vai me perguntar assim, mas o pessoal usa isso intencionalmente? Sim e não. A pessoa pode inconscientemente utilizar essa estratégia sem conhecer. Esse é um ponto, tá? E a pessoa pode absorver um produto final dessa estratégia como uma notícia, como uma postagem numa rede social e inconscientemente ela pode ser consumidora. Quando você estuda comunicação, você vê que tem a produção, a distribuição, o consumo e a reprodução. É um ciclo que você precisa entender. Eu e você fazemos parte desse processo, ou produzindo, ou divulgando, tá? Ou produzindo, divulgando, consumindo e reproduzindo. O inocente útil fica nessas duas camadas. Eu gostaria de ajudá-lo a não ser um inocente útil, mas saber por que eu aceito isso. Tá? Então, a janela de Overton tem uma descrição, né? Define o espectro das ideias consideradas aceitáveis pela população em um determinado momento. Por que é janela? A janela abre e fecha. A estratégia consiste, então, em empurrar os limites dessa janela, propondo primeiro algo muito radical, inaceitável, extremado, que não é a ideia original, para levar você a aceitar uma outra ideia que seria a ideia proposta. Então, eu levo você a pensar
praticar a violência doméstica é lícito. Gente, isso é extremado, eu não vou aceitar isso. Para você depois defender uma ideia de que os pais não têm direito sobre dizer aos filhos o que os filhos devem fazer. Quando você vê a proposta do novo Código Civil, projeto de lei 4 de 2025, ela quer redefinir o papel paterno. Então, ela utiliza a janela de Overton? Provavelmente sim. Tá? Então, ela vem da ideia, e nós começamos hoje a ver a mídia falando que os pais não têm direito de dizer o que os filhos querem. Para você ver no Código Civil a mudança do papel, que já vou falar para você, a mudança da figura paterna. Então, eu puxo um extremo, o elástico ideológico, para chegar numa ideia que eu gostaria, que também é inaceitável, mas que acaba se tornando aceitável. Porque quando a gente parte para esse lado, a gente vê que o Estado, ele tenta, inclusive, quando você dá uma lida nessas novas normas que têm sido impostas, o Estado ele tenta, inclusive, dizer para o pai, para a mãe, como que ele acha que é melhor educar os filhos. Isso é absurdo. Na visão deles, não, a gente acha que é melhor você educar seu filho assim, entendeu? Nesse material que você vai ter acesso, eu discuto 4 ou 5 proposições a partir de uma agenda. No segundo bloco desse material, eu vou discutir uma agenda que eu chamo Agenda do Fim dos Tempos, porque essa agenda ela é uma agenda que está por trás de decisões mundiais, não é privilégio do Brasil. Há detalhamento e traços dessa agenda na agenda da ONU 2030. Tá? Envolve a família, a fragilização da família. Então aí eu vou discutir um pouco o Código Civil, e eu creio que são 5 detalhamentos dessa agenda. Eu pego essa agenda e divido em 5, e um dos detalhes é esse detalhe do papel paterno. Eu vou citar um exemplo no Brasil da janela de Overton. O debate sobre a descriminalização das drogas ou mudanças radicais da maioridade penal. Há propostas extremas que são lançadas para que a solução intermediária, antes rejeitada, possa ser aceita. Drogas estão legalizadas no Brasil? Não, não estão. Mas pelo menos maconha sim. Não sei quantas gramas, não estou me lembrando, 34, alguma coisa assim. Eu me lembro numa das entrevistas aqui para a Comunhão, eu disse como é que um tribunal superior define que tantas gramas podem ser consumidas e não será ilegitimidade para um consumidor se você não legitima a venda. Você não fecha o ciclo. Não tem regras. E nem a produção. Não tem regras. Como é que é essa história? Isso é a janela de Overton. Eu não vou legalizar drogas, cocaína, mas eu vou legalizar, vamos dizer, cocaína, a maconha. Não vou legalizar, por enquanto, a produção da maconha, mas vou legalizar a produção, o cannabis. Isso é a janela de Overton. Nesse material eu vou te mostrar 5 estágios em que esse processo acontece. Esse é uma maneira de você ver. Uma outra estratégia muito utilizada na discussão do aborto, gênero e outros temas é a chamada lugar de fala. A lugar de fala é uma abordagem que vem de um fundamento de discussão filosófica chamado interseccionalidade. Uma linguagem bem simples, você tem secções de representação pessoal na sociedade, e entre elas você então secciona, dizendo esse grupo dele não tem autoridade para falar sobre isso porque ele não vive essa realidade. Essa ideia ela é originada num movimento feminista negro por Patricia Hill Collins e Donna Haraway, e isso na década de 1980, não é novo. No Brasil foi popularizado muito por Jamila Ribeiro. A descrição que eu faço, em resumo, propõe que a posição social do indivíduo, ou sua classe, ou raça, ou gênero, determina sua perspectiva, mas determina sua autoridade para falar sobre certas opressões. Como estratégia de narrativa, portanto,
pode ser usada para validar, legitimar certas vozes e silenciar outras. Por isso chama lugar de fala. Vamos dar um exemplo, pastor. Vamos dar um Vou dar um exemplo. exemplo, tá? Com base, portanto, na identidade, em vez no argumento técnico. Eu estou escrevendo um livro, comecei a trabalhar nessa pesquisa em 1980, sobre o aborto. Trabalho em bioética no Brasil, discutindo temas de bioética desde a década de 80. Já não se discutia naquela época, não se tinha isso. Tá? Então, eu estou escrevendo um livro agora, não é religioso, é um livro de discussão técnica, científica. Eu não tenho autoridade para discutir esse assunto. Eu não estou no lugar de fala. Por quê? Eu sou homem. Eu sou branco. Eu sou heterossexual. Então, eu não estou no lugar de fala. Teria que ser uma mulher, provavelmente uma adolescente violentada, uma negra, uma indígena, como se diz lá no pobre, como se diz na discussão do PSOL nesse documento entregue ao STF. A gente vê muito isso também quando a gente vai falar alguns termos que é usado no dia a dia. Você vai falar assim, lá na... Eu estava comentando outro dia com os colegas de trabalho, falando, lá na favela. Não, pera, favela não. Você não tem lugar de fala para falar. Exatamente. Você não mora lá, é só o pessoal da comunidade que vive lá pode usar esse termo, tá? Nesse lugar de fala. Então a gente fica assim, tá, mas eu sempre falei, nunca foi... Mas você não tem lugar de fala. A sua identidade social não te autoriza, você não está legitimado. Bom, qual é a minha proposta no meu livro? Para começar o livro, eu discuto estratégias. Não todas, não caberia, mas as principais. E eu vou dizer o seguinte, pensa comigo. Você está num mundo que se defende a inclusão. E você vem falar em lugar de fala para mim, que é excludente. Eu não estou entendendo esse conflito, esse paradoxo. É verdade, não tem sentido. Não tem sentido. Percebe? Então, aí eu trabalho na necessidade de discutirmos no tema aborto, na linguagem médica abortamento, todos os atores envolvidos no tema. Não só a mulher, que é importante, que é necessário discutir, inclusive, o sofrimento dela, se ela foi violentada ou algo semelhante, ou tendo uma gravidez, em que ela... uma gravidez ectópica, em que ela seja uma gravidez fora do lugar, em que ela perde a vida, é uma situação grave, ou uma gravidez desenvolvendo um ser em desenvolvimento anormal, então uma gravidez seletiva, percebe? Então nós precisamos olhar. Mas se você tem também o homem, se ele é violentador, ele precisa ser considerado e tratado, tá? Por que existe violência no país? Quais são as políticas públicas? Estou falando agora de governo, outro agente, outro ator que precisa ser considerado. Você percebe? Quais políticas públicas de educação, de trato de violência, de recuperação de presidiários? Família é outro ator. Então, se nós falamos em inclusão, nós temos que ser coerentes, percebe? É verdade. Então, o lugar de fala ele é opressivo. Nós falamos em discurso de ódio, não podemos ter discurso de ódio, falamos com ódio, né? É o discurso de ódio que não pode ter, com mais ódio que as pessoas falam. Então, o lugar de fala é um discurso de ódio, é uma estratégia de ódio. Lembrando, pastor, que quando a gente fala isso, a gente não está querendo, pelo amor de Deus, a gente não está querendo diminuir aqui as minorias, nem o povo negro, preto, nem as pessoas que sofreram violência, não é nada disso. Nós estamos falando de ideologias, nós estamos falando de teorias, nós estamos discutindo ideias, ok? Só para deixar isso bem alinhado aqui, tá certo? Sim, são militâncias que deixam de considerar o todo, Sim, a realidade factual. claro. Percebe? O que eu diria também, para nós resumirmos, nova fala, em inglês newspeak. Esse é um conceito criado também já mais longo, mais antigo. 1949, quando George Orwell ele escreve o livro 1984, prevendo o futuro. Ele chega a dizer, vale a pena você ler, você pode usar uma inteligência artificial, etc., e dizer o que é o conceito de nova fala em George Orwell no livro 1984. Ele vai dar um resumo para você, é bem interessante. É uma redução deliberada do vocabulário para limitar a capacidade de pensamento crítico.
Você reduz vocabulário, reduz comunicação, reduz significados, reduz simbolismos. E aí você propositadamente vai afunilar essa discussão para um vocabulário e semântica que você quer. Se não existe uma palavra, por exemplo, para rebelião, a ideia de rebelar-se, ela torna-se impossível de articular. Então você cria uma nova discussão. Uhum. Quando se discutia sobre golpe no Brasil há 3 anos atrás, ninguém queria discutir o assunto golpe, que é isso? Quem pegou em armas? A partir de 8 de janeiro de um dado ano, começou-se a incluir essa palavra no vocabulário. Será que não seria nova fala? Percebe? Como é que se articula isso, né? Aliás, houve uma procura, inclusive, muito grande no Google, nos sites de busca, por esses termos, Sim, né? Golpes, anistia, começou a ter uma exato. procura por termos que até então, como você mesmo falou, estavam adormecidos. É, Sempre estiveram aí. exato. Existem documentários sobre isso, É, mas que estavam adormecidos, que voltaram agora à tona por causa de toda a discussão que a gente tem exato. visto. Você falou em anistia. Você dá um significado diferente à palavra anistia, aplicando-se a sujeitos específicos. Quando nós tivemos o governo militar, chegou-se a um consenso. Teve um último debate nosso em que eu conclamei a pacificação do país. Vamos ter que parar aí, como a pandemia nos parou de um dia para o outro, na noite parou, nós vamos ter que parar, gente. Onde nós vamos chegar? Foi a discussão nossa. E eu diria exatamente isso para você. Quando chegou num dado momento, o estresse relacional, emocional, vivencial, espiritual, seja o que você quiser, era tão grande entre militares e militantes daquele movimento chamado de ditadura, etc., que teve, olha, vamos parar. Então houve uma anistia dos dois lados. Tá? Então houve mortes, tanto digamos, do aparelhamento militar, nas torturas, quanto houve mortes do grupo do outro lado, dos guerrilheiros, etc. Então, veio todo um simbolismo de discussão. Quando se fala em anistia hoje, percebe-se que o significado é outro. Anistia de quem participou daquele movimento de 8 de janeiro. Então, vem uma discussão das duas militâncias. Uma diz, não pode anistiar, a outra diz, e lá no passado não podia. Então, esse extremo da nossa fita aqui, relembra da anistia lá do passado. E esse grupo esquece aquela anistia e fala que, tendo em vista a situação de hoje, temos que ter anistia. Não podemos ter anistia. Nem redução de pena, etc, etc. É interessante que quando a gente esteve no final da ditadura, nós tivemos exatamente o encontro, como o senhor falou dessa fita. É. Exatamente, houve um entendimento de ambos os lados para que se chegasse a um termo comum. E é algo que não acontece hoje. É. Não se tem essa compreensão de um lado e de outro. Exato. Cada um olha o seu lado. Exato. Né? Então, essa estratégia de nova fala que George Orwell citou, ela é muito forte hoje. Você redefine os termos, é uma nova fala, é um novo conceito, uma nova semântica que você dá. E deu exemplo da anistia, e é um assunto judicial, legislativo, e eu não estou aqui querendo nem discutir e nem questionar. Estou dizendo que por trás dessa discussão de militância, da nossa famosa fitinha, tá? Ela deixa de considerar o que é anistia, para então estabelecer um padrão de tendência de um lado de cá ou do lado de lá. Né? Então, a necessidade de uma realidade factual precisa ser considerada. Né? Na verdade, pastor, é que com essa militância, os militantes de ambos os lados, todo mundo sai perdendo, né? Sai Perdendo. perdendo. Essa é a verdade. Daí, nós cristãos trabalhamos com pacificação, e esse é o ponto essencial. Né? Bom, mais uma aí, vamos lá, mais uma estratégia. Uma estratégia, nós temos muitos, temos a engenharia do conhecimento, que é interessante, viés de confirmação, câmaras e eco, tem exemplos, você vai ter tudo isso pronto, né? E estabelecimento de agenda, o agenda seeding, é muito interessante, ela vem em 1972, tá? De Maxwell McCombs e Donald Shaw.
A mídia não diz às pessoas o que pensar, mas sim sobre o que pensar. Então, eu tenho um estabelecimento de agenda e eu quero que você, Cristiano, passe a esquecer outras prioridades da sua vida e passe a pensar nisso. Então, começo a injetar aquela ideia, um pouco por dia. Há jornais que têm, inclusive, aquela charge, né? Eu vou contratar, inclusive, o desenhista, olha, faça uma charge dessa maneira, tá? Uhum. Então, ao dar destaque excessivo ao tema, a imprensa e os algoritmos, que podemos falar já já, eleva a importância desse assunto na mente do público, ignorando outros assuntos. Os algoritmos de rede social, os algoritmos são instruções dadas para que haja monitoramento da utilização das redes sociais. Hoje você tem uma Alexa na sua casa, um Google Home na sua casa. Eu tive um acidente, um carro meu teve perda total, e depois de passar um momento seguro, etc., eu disse para minha esposa, bem, nós vamos precisar comprar um outro carro. 40 minutos, 50 minutos depois, eu consultando redes sociais, Instagram, Facebook, começaram a vir propagandas de empresas que vendem carro. Então, nós somos monitorados. Você vai ver, eu vou colocar esse vídeo também para você no link. Há fazendas de celulares. Hoje a polícia tem descoberto empresas clandestinas que têm centenas de celulares interligados em perfis específicos, injetando informação, impulsionando a influência desses dados. Então, esse estabelecimento de agenda leva em consideração que eu quero que você, a partir de hoje, discuta esse assunto. Mais à frente eu vou falar do framing, o enquadramento, que no fundo é quase a mesma coisa. Eu acho interessante, Tá? pastor, e quando a gente traz, igual o senhor falou, mas foi uma teoria da década de 70, a gente que estuda comunicação, a gente estuda a agenda série, e é muito interessante, mas como que ela está presente hoje? Porque quando ela foi criada, ela estava passando por um turbilhão também, porque você via muitos agentes trabalhando nas questões políticas norte-americanas, depois nós tivemos o escândalo do caso Watergate e tantos outros, depois nós tivemos a questão do apartheid e tantos outros movimentos que foram acontecendo. E a imprensa, de uma forma geral, ela teve um papel muito crucial, porque hoje a gente tem internet, mas antes você não tinha. Exatamente. Então, e você tinha uma série de produtos que estavam nascendo. Isso. Então ela era muito forte com aquele contexto. Agora, hoje, e você usou o exemplo do Instagram, e é muito legal, porque quando a gente abre o Instagram, é incrível, parece que tem uma pessoa lendo a gente. Não, você gosta de ver isso, né? Então vou colocar para você um monte de matéria sobre isso, produtos que tem a ver com o que você gosta, né? E até minha mãe outro dia falou, Cristiano, você não está vendo isso que eu estou vendo não? Eu falei, não, mãe. Mas não é tudo Instagram? Eu falei, sim, mas o Instagram identificou as suas preferências. Isso que aparece para a senhora não aparece para mim. Exatamente. Da mesma forma que o meu conteúdo não aparece para a senhora. E eu acho isso um pouco assustador. Sim. Porque o senhor pode comentar mais sobre isso. Nunca a Agenda 7 foi tão forte como agora, principalmente com a chegada da inteligência artificial. Você se torna mais do mesmo. Isso aí. Há um livro que não foi traduzido ao português, do Klaus Schwab. Bom, alguém de um outro extremo vai falar, você está usando o fundador do Fórum Mundial Econômico. Eu quero saber se o que ele está falando é correto ou não. Ouvir de tudo retende o que é bom. Porque os extremos não querem ouvir de tudo. E ele vai explicar nesse livro, traduzido ao português, o título é A Grande Narrativa, em que ele procura discutir o efeito, esse livro foi escrito logo no fechamento da pandemia, porque as militâncias, os extremos, acabam se tornando mais extremos. Porque na própria internet os algoritmos reforçam aquilo, a sua identidade, a sua preferência, você se torna mais do mesmo. E você não quer ouvir uma posição, uma abordagem que tenha cores, páginas diferentes onde você já quer reforçar. Então você reforça as suas ideias e fica naquelas ideias. É interessante quando você participa de um grupo de WhatsApp ou Telegram ou qualquer outra rede,
e que alguém comenta algo e você dá uma pincelada. Ah, porque você é um esquerdopata, ou porque você é um direitopata. Mas eu não entendi por quê. Não, porque você usou um vocabulário, a nova fala, né? É daquela maneira, percebe? Então eu quero te alertar para isso. Será que você não está sendo resultado de um impulsionamento, esquecendo de olhar outros detalhes? Ó, um exemplo no Brasil, quando todos os portais de notícia focam exclusivamente uma gafe de um político por dias seguidos, impedindo que temas estruturais, como a aprovação de uma lei ambiental polêmica, entrem em pauta de discussão popular. Então você desvia a atenção. Quer dizer, o agente cedem é lícito? É, mas quando ele é usado como um meio de desviar sua atenção, aí é que ele passa a ser uma pastor, estratégia. nós estamos num ano decisivo, Ano eleitoral. ano eleitoral e ano de Copa do Mundo. E sim. Então, assim, quando chega na Copa do Mundo, parece que os problemas do país desaparecem. É. Você não tem mais notícia de problema na saúde pública, não tem mais os assassinatos diminuem, os assaltos, os projetos param em Brasília. É uma coisa surreal isso, pastor. E numa hora dessa, por exemplo, né, como trabalhamos com bioética, quando você estuda eutanásia, você vai discutir eutanásia e uma abordagem da eutanásia interessante é o deixar de cuidar, chamado de mistanásia, quando a saúde pública, especialmente no Brasil, acaba não ajudando, né? A equipe não tem condições, ou às vezes há um descaso do aparelhamento médico, não estou brigando com os médicos aqui, um volume tão grande de atendimento que a pessoa fica lá jogada num corredor, em uma maca e acaba morrendo. É uma mistanásia. Né? Então desaparece da agenda. Você já viu alguma agenda, alguma estatística mostrando mistanásia no Brasil? Você que é jornalista? Nunca vi. Você entendeu? Não existe. Quantas pessoas morrem diariamente por não haver cuidado, por deixar de cuidar dessa pessoa? Verdade. Você percebe? Então eu faço aí uma agenda. E aí eu vou para uma estratégia que é colada, é praticamente quase a mesma coisa, que é a técnica de enquadramento, em inglês framing. Quem criou isso foi Irving Goffman, em 1974, e foi expandido por Robert Entman. A forma como uma notícia é emoldurada, por isso fala enquadramento, altera as percepções do mundo e do público. Certas fotos de personagem, né, para não correr o risco de ser processado, pensa no personagem que ele é o bonzinho. Então ele vai mostrar fotos sempre sorrindo. Pense num personagem que é alguém meio tirano. Pode ver as fotos projetadas dele de maneira tirana. Percebe? Isso a gente vê muito também nas redes sociais, pastor, né? Principalmente no âmbito político. A gente não vai citar aqui fulano, Beltrano, mas a gente vê isso muito. A pessoa coloca assim, olha o que o político tal está falando. E quando você vai na íntegra do vídeo, você vai ver que não era aquilo. Eles pegaram um pedaço, colocaram completamente fora do contexto. Mas para quem não corre atrás, para poder ver o que é a verdade, vai acreditar que aquilo ali é a verdade e vai espalhar aquilo ali como uma fake news. Exato. Né? Então, assim, a gente vê isso muito. Aí a pessoa fala assim, não, mas é verdade porque meus olhos estão vendo. Eu estou ouvindo, então é verdade. E não é. A pessoa foi enquadrada naquele fato em si, naquela foto, né? E pode induzir, inclusive, a julgamentos que não são precisos, ou a reforçar uma ideia que necessariamente é um pedaço da história, né? Então, um exemplo no Brasil, um protesto de rua pode ser enquadrado como manifestação democrática pela liberdade, por um canal de notícias. Por outro, aquele mesmo evento é vandalismo e interrupção do trânsito em si. É interessante quando você vê as estatísticas, né? Há uma universidade aí famosa em que tem uma metragem estabelecida. Então, utiliza-se a autoridade dessa estatística, que eu creio que tem uma certa validade, para estabelecer o número de frequentantes, participantes ali da manifestação. Eu já fiz comparação de fotos do mesmo local em São Paulo, Avenida Paulista,
pelas cabeças mais ou menos, pela extensão mais ou menos, tanto de largura quanto de comprimento, um dado, uma dada, um dado órgão de imprensa, que a tendência é X, para um tipo de abordagem de um extremo, aquele movimento teve 40 mil pessoas. Quando, semanas depois, naquele mesmo lugar, aquela mesma quantidade de massa de pessoas, para aquele veículo de imprensa, tivemos ali presente 300 mil pessoas, de acordo com a estatística, o método da Universidade XYZ. Mas espera aí, eu comparando as fotos, é a mesma quantidade de espaço ocupado. O que acontece? Então, isso é o enquadramento. Você percebe? Então, nesse caso, eu faço perguntas do dia a dia. Será que eu não estou sendo objeto de enquadramento para compreender isso? Esse tipo de enquadramento me apresenta uma nova fala. Já estou juntando aqui as estratégias. É uma agenda estabelecida e eu estou sendo usado e vítima disso. Como que é? É verdade. Você percebe? A espiral do silêncio. Ela é muito interessante, essa estratégia. Por quê? Elizabeth Noel Newman, em 1974, ela descobriu o que ela chamou de espiral do silêncio. Indivíduos que percebem que sua opinião é minoritária tendem a se calar por medo de isolamento social ou de retaliação. Isso faz com que a opinião da maioria barulhenta pareça mais dominante do que realmente é. Quando você falou de grupos que se silenciam, é a espiral do silêncio. Se eu conheço essa estratégia, o que eu vou fazer? Eu vou usá-la em benefício da minha ideia, para puxar você para um extremo ou para o outro, dependendo da minha pertença, né? Da minha pertença de militância. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar órgãos de imprensa para pressionar você, eu vou utilizar um processo judicial, sabendo que a tendência jurídica hoje é essa, e aí você fica com medo. Se eu tiver poder, eu vou criar uma pressão sensorial, vou começar a criar censura, vou falar em fake news. Eu estava lendo hoje uma discussão, logo cedo, de um amigo advogado cristão, de uma descrição do ativismo judiciário no Brasil. Como é que é essa coisa? O processo das fake news dura, parece, 27 anos, né? Cada nova situação parece que amplia, é um processo elástico, complicado. É complicado. Eu mesmo estou com um livro a ser publicado, publiquei em 2000, dando um jeito no jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro, e que já me pediram, segura o livro aí, porque é um livro que escancara o Brasil com respeito, mas com fatos. E eu estou sem poder publicar esse livro, eu estou sendo vítima da espiral do silêncio. Nós estamos vivendo uma censura terrível no país. Então, o que pode ser aí nesse caso? Eu posso ser de uma tendência, de uma militância, e posso utilizar uma série de aparelhamentos da sociedade organizada ou da sociedade, digamos, estabelecida, e você acaba se recolhendo e se silenciando. Exemplo no Brasil selecionado, em 2026, um ambiente de cancelamento nas redes sociais, onde pessoas com opiniões moderadas sobre temas sensíveis preferem não se manifestar para evitar ataques de grupos radicais, criando a percepção de que apenas as visões extremas existem e, em geral, o grupo que poderia opinar se fecha em seu ambiente, acreditando que o mundo, a onda, vai acabar passando, deixando de participar e influenciando debates. Eu me lembro quando eu fui no STF em agosto de 2018, conforme a posição de alguém, geralmente contra o aborto, entrava num corredor ali de massacre. A pessoa se apresentava para a equipe de recepção, meu nome é fulano de tal, e alguém ficava ouvindo.
fazia sinal, gritaria contra essa pessoa. Bom, que eu não era um ilustre desconhecido, dei meu nome, entrei sossegado. Isso é espiral do silêncio, é opressão, isso é discurso de ódio. Se você participa de um grupo desse, você está sendo incoerente, você está sendo mobilizador de discurso de ódio. É verdade, principalmente se você for da igreja, né? Aí você me pergunta, por que líderes, denominações, igrejas estão silentes diante desse cenário brasileiro? É Brasil, então não tem jeito, eu tenho que falar de Brasil. Do mundo. Por que a igreja alemã ficou calada e quando acordou o nazismo tinha sido implantado? Não estamos vivendo o mesmo hoje? Nós não temos que pegar armas, não temos que fazer um golpe. Nós temos que, como cristãos, denunciar o erro, utilizando os mecanismos legais necessários. As pessoas falam para mim nesse momento de Romanos 13, temos que obedecer às autoridades. Claro, só que nós vivemos não no Império Romano, vivemos num mundo democrático, e o Estado democrático do direito estabeleceu ações lícitas para ser questionado. Entende? Eu tenho a habeas datas, a habeas data, a habeas corpus, eu tenho instrumentos jurídicos que questionam, me dão direito como cidadão democrático de questionar o país. E outra coisa, pastor, se você olhar na Bíblia, de ponta a ponta na Bíblia, Deus nunca foi a favor da alienação, não, gente. De ponta a ponta na Bíblia, Deus sempre fez muita questão que o seu povo estudasse, que o seu povo aprendesse, que o seu povo fosse intelectualmente maduro. Então, assim, eu volto ao início do nosso bate-papo aqui, já que a gente está encerrando agora, está chegando no final. O povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus precisa estudar mais, né? Precisa se aprofundar mais, precisa não ser vítima das agendas, mas procurar entender o processo o que está acontecendo, né? Num caso desse, para não ser vítima da espiral do silêncio, quais são os recursos legais, legítimos, em que eu posso, com educação, com respeito às autoridades, questionar as próprias autoridades? Percebe? Mas nós, líderes evangélicos, estamos silentes diante disso. Por quê? Podemos ter um manifesto à nossa denominação, seja qual ela for, uma apresentação despertando as autoridades para se ocupar com assuntos que precisam ser ocupados. Percebe? Então, é necessário que nós não sejamos vítimas dessa espiral do silêncio. Bom, vamos. Tem aí o efeito Dunning-Kruger, que você pode ler, mas eu queria encerrar aqui a 11ª estratégia, falando do gaslighting de massa. Essa é uma estratégia muito utilizada. Nós temos que perceber o gaslighting de massa, ele causa um impacto na consciência ética, né? Então, eu diria o seguinte, levando em conta a abordagem ética, o gaslighting de massa é como que o assassinato da confiança. Sem um solo comum de fatos partilhados, o diálogo torna-se impossível, restando apenas o conflito de vontades, que é o que ocorre hoje. Com essa técnica, se apoia a identidade social do indivíduo, ele acaba não aceitando a distorção da realidade para não ser expulso do grupo e lhe dar segurança. Na realidade prática, o gaslighting de massa transforma a realidade numa questão de lealdade política e ideológica. Olha, eu sou tão forte nesse grupo, de cá ou de cá, o pessoal me reconhece, já pensou? Eu não posso nem dizer que eu cheguei à conclusão que alguém desse lado tem pelo menos uma gota de verdade. Então, na realidade, transforma a realidade de lealdade política, de ideológica, não de evidência sensorial dos fatos da realidade. Eu aceito isso porque aceito. Isso faz com que sejam criadas bolhas ideológicas em que uma pessoa será cancelada se ela não seguir essa mesma trajetória. Essa ideia começou a ser desenvolvida em 1938, numa peça teatral chamada Gaslight, de Patrick Hamilton,
Consolidou-se na ciência política e psicologia social moderna a partir da década de 2010, descrevendo táticas de regimes e líderes populistas na era da pós-verdade. Onde já se viu? Você era isso, ou agora é aquilo? O que aconteceu? Percebe? É uma espécie de conversão às avessas, né? Então, é uma negação sistemática da realidade factual. Você nega. Eu estou num estúdio. Não existe estúdio aqui. Né? Por uma autoridade do grupo. Não é isso não, gente. Estão dizendo isso, mas não é isso não. Com repetição de mentiras, contradições propositais, desqualificação de testemunhas, tá? Busca-se fazer com que se duvide da própria memória para gerar confusão e fadiga mental. Aí entra aquele texto que eu estava citando da neurologia. Né? Ao se perder a confiança em seus próprios sentidos, as pessoas passam a depender da narrativa fornecida por um manipulador. Eu me lembro que eu tenho, infelizmente perdi a amizade de alguém muito importante em Brasília, e ele defendia tanto um dos extremos que eu dizia, olha, mas fulano de tal, não, esse fulano não pode, ele é de extrema X, mas tudo bem, ouço o que ele está dizendo, não, esse cara não pode dizer isso, eu não posso aceitar o que ele diz. Na realidade, quando eu estudo Freud, eu vou estudar os mecanismos de defesa do ego, isso se chama obsessão. A pessoa, ela não aceita de jeito nenhum algo que venha daqui, essa parte, porque ela estabeleceu a realidade de que dessa parte não surge nada bom. Poder vir alguém bem de Nazaré, criticaram Jesus, gaslighting. Pode vir alguém. Gaslighting, obsessão. Eu vou citar um exemplo. No Brasil, o gaslighting de massa opera frequentemente em temas onde existem dados técnicos conflitantes com interesses políticos. Líderes ou grupos que negam ter dito frases ou apoiado ações que foram amplamente filmadas, documentadas algum tempo atrás, quando confrontados com as provas, com os vídeos, afirmam que o material foi tirado de contexto, foi gerado por inteligência artificial, etc. Isso é gaslighting demais, Verdade. percebe? Então, essas estratégias, elas são muito utilizadas. O que eu digo é que nós precisamos de estratégias para saber viver e não sobreviver. Saber viver, princípio da identidade. Eu sou cristão, então vou avaliar tudo a partir da cosmovisão cristã, tá? Ouvir de tudo, retendo o que é bem o bem a partir da cosmovisão cristã. Princípio da renovação de mente, mindset, é consequente de se assumir uma identidade, Romanos 12:2 fala isso. Princípio da verdade, confira tudo antes de acreditar e de divulgar. Base bíblica, Mateus 5:37, sim, sim, não, não. O que passa disso de procedência maligna. Ouvir de tudo, retende o que é bom. Eu falo também do princípio da autoconsciência e gestão de vida. Tanto Jesus quanto Pedro mencionam a necessidade de vigiar. E a gente fica pensando na tentação só de Satanás, né? Vigiar o que está acontecendo na minha volta. O que está acontecendo? Por que eu penso assim? Tem pessoas que estão se afastando de mim porque eu sou tão intensa nessa ideia. Peraí, mas eu fui chamado a conviver com as pessoas, né? A princípio da gestão do ingresso de dados e informações. Jesus fala que os olhos são a janela da vida. Ele usa esse néto, que nem uma parte do corpo para representar o todo. Os olhos representam sentidos que são portas de entrada. São open, portas que entram, inputs na minha maneira de compreender. Tá? O que eu ouço, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu vejo, percebe? Então eu tenho de monitorar isso. Quanto tempo você fica nas redes sociais sabendo que se as redes sociais viram que você é de um extremo ou de outro, vão continuar injetando aquelas informações para você. Percebe? Então, eu já percebi, tá? Eu brinco com a minha esposa, eu sempre gosto de ver receitas de comida e mando para ela. Então, o algoritmo de receitas me pegou. Percebe? Aí eu paro de ver, ele também para. É assim mesmo. Quanto tempo você fica no scrolling, rodando o dedo na tela? Monitora, percebe? Princípio do relacionamento humano em meio ao crescimento exponencial do mundo digital, inteligência artificial, começa a se recuperar do valor da participação humana. Você falou há pouco de humanização.
da conversa, do diálogo, do olho no olho. É isso aí. Percebe? São importantes. Princípio de modelo de vida. Sou modelo de vida? Posso pensar num extremo, no outro, mas sou modelo de vida ou não? Estou aberto a conversar com as pessoas e vamos pensar nos filhos de Issacar, uma das tribos de Israel. Eles eram conhecedores do tempo para orientar Israel o que estava acontecendo, né? Então, vamos pensar nesses detalhes, essa maneira de reagir, que seria um saber viver diante desse mundo tão complexo e difícil. Tá certo. Olha, Eu gostaria ainda de indicar mais um livro para vocês, que a nossa equipe vai colocar aí, que é esse aqui, ó, Introdução à Cosmovisão Cristã. Os 2 primeiros capítulos são matadores, viu? Vale a pena você ler esse livro para atender aquela primeira demanda que eu citei. certo. Olha, que assunto forte, hein? Quanto conteúdo tivemos aqui hoje em Comunhão Entrevista. Pastor, quero te agradecer. Muito obrigado por participar aqui conosco, para trazer tanto conhecimento, tanto alerta para o povo de Deus. Isso serve de alerta. Então, muito obrigado pela participação aqui. Para mim sempre é um privilégio estar aqui, Cristiano, e estar com vocês, agradecendo toda a equipe, o Mário, nosso grande líder, para podermos estar à disposição desse povo nosso que assiste, que lê, para que possa ter ferramentas para saber viver e não só sobreviver. Tá certo. E você, o que achou desse bate-papo? O que achou desse conteúdo? Muito bom, né? Então você já sabe o que eu vou te pedir, para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.